cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Boa noite a todos, boa noite, irmãos. Convido vocês a se colocarem em pé, por favor, e vamos orar. Depois nós vamos continuar louvando ao Senhor através da música. Então eu convido a irmã Rogéria para estar orando nesse momento. Depois iremos cantar louvores ao Senhor. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigada, Pai, por esse momento de adoração, essa oportunidade que o Senhor nos concede mais um dia na Tua presença. Obrigado pela presença dos irmãos, obrigado pela vida do Bruno, da Débora, do pastor, e que a Tua palavra, Deus, venha trazer o Teu reino, venha trazer conversão, venha trazer arrependimento, e principalmente, ó Deus, nos abençoe e nos guarde, que a palavra do Senhor, ela é eterna, ela é verdadeira, e nos frutifica, nos fortifica também. Por isso estamos aqui. Abençoa, Pai, os pedidos que serão realizados. Os que estão em casa, Deus, também sejam abençoados em nome de Jesus, porque como se estivesse aqui presente. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus. Não é para a minha glória, mas para a glória e honra do Senhor que estamos aqui. Estamos aqui para Te servir. Enquanto eu estiver vivo, Senhor Deus, enquanto estiver ar, respirando, que nós possamos louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. Essa oração te faço em nome de Jesus, perdão pelos pecados. Amém. Amém. Então, eu gostaria de convidar você a cantar todo animado e com palmas, se possível, a louvar ao Rei das Nações, ao Rei dos Reis, ao nosso Senhor. Senhor Todo-Poderoso,
nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações irão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome, pois só teu nome é santo. Só o nome do Senhor é santo. Pastor. Boa noite, meus irmãos. Tem que dar uma boa noite animada, né? Mais uma semana de vida, mais uma oportunidade de estarmos aqui na presença do nosso bom Deus. É um privilégio muito grande retornar à casa do Senhor, ver os irmãos aqui, confiando no poder da oração. Este culto é o culto de oração. Então é a oração que sustenta o crente, é a oração que faz a gente ter esperança, é a oração que faz a gente confiar que a nossa promessa está chegando, ela vai chegar em nome de Jesus. Se não for aqui, mas a nossa promessa na eternidade já está garantida. Então não tem motivo para nós nos preocuparmos, não tem motivo para nós nos entristecermos. As lutas da vida, elas estão aí para a gente vencer todas elas. Não é verdade? São batalhas que acontecem, cada um com a sua batalha, cada um com a sua luta. Umas demoram mais, outras demoram menos, mas quando nós olhamos para trás, vencemos todas elas. Estou muito feliz, em especial, com a presença aqui do seu Marcelo. Pode chamar ele de irmão, né? Meu irmão, a irmã a Maria Alice também, gosto muito deles. Nós temos orado muito pelo senhor, seu Marcelo. Sabe que a gente tem um carinho muito grande, uma pessoa que nós aprendemos a amar. Então, há uns 3 meses atrás, o senhor estava no hospital, entre a vida e a morte. Deus trouxe o senhor aqui. Então, sinta-se à vontade, essa casa é do senhor. Ele disse para mim que eu queria passar lá, mas estava meio envergonhado e tal, mas falou, fica à vontade, que você está em casa, tá bem? Assim como a irmã Maria Alice. Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz mesmo. E não só vocês, mas esse povo aqui tudo orou por vocês. E tem muita gente na internet também que orou pela vida do Senhor. Amém? Meus irmãos, vamos orar, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui e pedir para que o Senhor abençoe o nosso estudo dessa noite. Um estudo que nós temos feito, angelologia, que daqui a pouquinho eu explico o que significa. Oremos. Deus bendito, eterno Pai, como é bom retornar à casa do Senhor,
Como é bom, Pai, sentir o dom da vida, alegrar porque o Senhor tem preservado a nossa vida. Ó Pai, muitas pessoas, amigos próximos, parentes próximos, já estão contigo na eternidade, e ainda aprove o Senhor que nos mantivéssemos aqui, para que nós ainda venhamos a dar prosseguimento à Tua obra, e por isso nós estamos satisfeitos, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado o sustento para a nossa manutenção da nossa vida. E, ó Pai, nesta hora o Senhor nos separou, tanto nós que estamos aqui no templo, como nossos irmãos que estão na internet, nos separou para ouvirmos a palavra do Senhor, nos separou para podermos falar contigo em oração, para cantar louvores a Ti, para clamar por nossas vidas pessoais, pelas vidas das pessoas que amamos, até mesmo aquelas pessoas que se opõem a nós. Nós estamos aqui para clamar pela vida delas, para que não haja briga, discussão, mas para que haja amor. O Senhor é um Deus de amor, é um Deus de paz, e por isso nós estamos aqui buscando a Tua paz, buscando o amor do Senhor, para que não retenhamos este amor, mas que venhamos a compartilhar com nossos irmãos, parentes e amigos. Obrigado, Pai, por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a oração dos irmãos. Então, como eu disse, nós estamos estudando o edifício teológico. Já falamos sobre a revelação de Deus. Muitas coisas falamos a respeito do amor de Deus, como Deus se revelou progressivamente. E agora nós estamos estudando um pouquinho a respeito dos anjos. Angelologia ou angeologia, estudo dos anjos. Muito bom saber um pouco mais dos anjos. Essa já é a quinta parte, ou seja, já estamos há 5 semanas falando sobre esse assunto, e sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa interessante para que aprendamos, e isso venha fortalecer a nossa fé. Quando nós falamos de anjos, nós associamos a guarda, Ele nos guarda, nós associamos a proteção, associamos ao louvor, os anjos adoram a Deus, eles louvam a Deus, associamos a santidade, os anjos são santos. Então, através desses agentes, desses seres celestiais, nós podemos aprender muito com eles, conforme revelado na palavra de Deus. Você não vai achar nada mais profundo a respeito dos anjos do que na palavra de Deus. O próprio Jesus falou dos anjos, e por isso nós estamos fazendo esse estudo. Então, hoje eu gostaria de falar que os anjos ministram aos crentes. Eles vivem no céu e vivem aqui na terra, ministrando na vida dos crentes. Quem são os crentes? Os crentes em Jesus Cristo, aqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, vamos começar falando que os anjos protegem os crentes do perigo. O que diz lá em Atos capítulo 5, versículo 19 e 20? Nesse texto, antes de nós lermos esses 2 versículos, fala que os saduceus, que era uma seita religiosa da ocasião, no tempo dos apóstolos, eles se encheram de inveja dos apóstolos, porque os apóstolos vinham com a palavra e falavam palavra de poder, palavra que atraía o povo, palavra vinda direto de Deus. Então o que eles fizeram? Eles puseram esses apóstolos na prisão, encarceraram. Só que a igreja primitiva, falando de oração, ela não cedeu, ela continuou a orar pela vida desses apóstolos. E sabe o que aconteceu? Aconteceu isso que nós vamos ler agora. O anjo foi até lá onde eles estavam e libertou os apóstolos. O que diz o texto então? Atos capítulo 5, versículo 19.
Mas de noite, um anjo do Senhor, em resposta à oração dos irmãos, abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Interessante, meus irmãos, que estão aqui, que nos acompanham, fala que esse anjo, um anjo só, libertou todos os apóstolos. Ele libertou para um propósito. Olha lá o que diz no final do versículo: para que eles digam ao povo todas as palavras desta vida. Ele estava se referindo à palavra de Deus como a palavra da vida. Os anjos estavam dando ordem aos apóstolos para que eles não parassem por ali, não se intimidassem porque estavam presos, mas que eles estavam sendo libertos para continuar a obra de Deus. E continuou e chegou essa palavra até nós. Se aquele anjo talvez não tivesse libertado aqueles apóstolos, hoje nós não teríamos o rico privilégio de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Certamente que o plano de Deus ninguém pode impedir, e o anjo tem poder para quebrar cadeias. Um outro apóstolo também, o apóstolo Pedro, ele saiu da prisão. Na sequência aí, um anjo libertou Pedro da prisão. Herodes, no capítulo 12, diz, os irmãos vão ver com calma, que Herodes, ele lançou mão de alguns cristãos e também lançou esses cristãos na prisão para maltratar, simplesmente maltratar. E ele, no versículo 2, os irmãos vão ver lá, mandou matar um apóstolo, que foi o apóstolo Tiago. E então Pedro não foi morto, mas ele foi preso. Pedro foi preso. Ele foi encerrado numa prisão, e diz que naquela prisão havia 4 grupos de 4 soldados, mas também diz que a igreja orava por Pedro. A igreja continuou em oração para que Pedro, oração a Deus. A palavra aqui não fala qual foi o propósito da oração, mas diz que a igreja orava pela vida de Pedro a Deus. Então, o que aconteceu também com a oração? Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas, junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. É uma passagem maravilhosa que fala o nosso coração, né? O anjo vem, liberta Pedro, passa por aqueles sentinelas, sem eles perceberem nada, o portão abre automaticamente e Pedro então é liberto das garras de Herodes.
Portanto, o anjo também libertou Pedro da prisão. Nós estamos falando hoje a manifestação dos anjos na vida do crente. No Antigo Testamento também, nós temos citações de anjos. Em Salmos, por exemplo, os salmistas experimentaram o cuidado dos anjos. No Salmo 34, versículo 7, a gente vai ler o versículo 7, mas aqui fala, no versículo 5 e 6, fala que os crentes, no caso se referindo ao salmista, eles não iriam passar por nenhum vexame, nenhuma vergonha, devido à perseguição, devido à afronta dos inimigos. Para nós chegarmos, entendermos o sentido desse versículo, né? E fala lá no versículo anterior a esse, o versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Então, o salmista aqui estava aflito do coração, estava angustiado. E qual foi a resposta do Senhor para aquele salmista? Foi este versículo que nós vamos ler agora, que é o versículo 7. A proteção do anjo ao redor do salmista, ao redor do crente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha o detalhe ali. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, dos que temem ao Senhor, dos que têm reverência ao Senhor. Uma pessoa que não tem reverência ao Senhor, uma pessoa que não tem temor do Senhor, essa pessoa ela está vulnerável à ação dos anjos maus. Mas uma pessoa que tem reverência ao Senhor, que teme ao Senhor, respeita a vontade do Senhor, essa pessoa tem a proteção dos anjos na sua vida. Então não há razão para nós termos medo do inimigo, não há razão para nós termos medo dos espíritos malignos, dos anjos maus, não há razão, porque os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Há pessoas que têm medo até de citar, não vou falar esse nome não, porque não, nós que somos filhos de Deus não temos medo do inimigo. Por isso que aqui nós não temos problema de libertação de pessoas endemoniadas, porque eles não entram aqui. Essa casa é do Senhor, já ficam da porta para fora. Amém? Amém, entendeu? Aqui a gente não dá espaço para o inimigo agir, a gente não perde tempo com isso não, entendeu? Nós falamos da glória, da graça de Deus, e os anjos são seres celestiais. Salmo 90, esse eu vou deixar para o final, continuando, citar o Salmo 91, mas eu vou deixar esse para o final, mais adiante. O principal ministério, avançando um pouco mais, dos anjos está voltado às necessidades espirituais. Os anjos têm interesse pelo bem-estar espiritual do crente. Os anjos se preocupam com o nosso bem-estar espiritual. Os anjos se comparecem diante da face do Senhor. Lá em Jó, fala que os filhos de Deus comparecem diante do Senhor. Eles estão ministrando a nosso favor nesse sentido, para que haja bem-estar, para que haja conforto espiritual para nossas vidas também. E a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, os anjos glorificam a Deus, os anjos rejubilam em sua conversão, na conversão de um pecador. Lucas capítulo 15, versículo 10, diz assim: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador
que se arrepende. Diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. É interessante a gente fazer uma observação que a conversão de um pecador é um fato ao longo da história da vida dessa pessoa. Porque diante desse fato da conversão dele ao cristianismo, a Jesus Cristo, imediatamente, lá na eternidade, há uma festa no céu. Entendeu a ideia? Precisa ter a conversão para haver essa festa nesse sentido no céu. Tem que haver arrependimento dos pecados, tem que haver entrega, tem que haver fé, confiança que Deus está no controle, e com isso, com essa atitude que acontece aqui na terra, da conversão, com essa conversão desse pecador, ele desencadeia uma glorificação no céu dos anjos diante de Deus. Olha o poder que um pecador arrependido exerce no céu. É muito bom isso, saber disso. Muito bom saber da valorização humana. Muito bom saber como que Deus valoriza uma pessoa que arrepende-se dos seus pecados, e como que essa festa, ela não só é uma festa interior, paz no coração, mas ela desencadeia uma festa na eternidade. E eu creio nessa palavra piamente, né? Os anjos também servem os crentes em suas necessidades. Deus não deixa faltar nada. Os emissários do Senhor, os agentes do Senhor, Ele vai abrindo portas, criando condições para que não falte nada na vida do justo. O homem justo, justificado em Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, 14, já lemos esse versículo algumas vezes, mas é sempre bom a gente gravar isso no nosso coração. Se referindo aos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Lembrando, quem são os que vão herdar a salvação? Somos nós, os crentes. Nós temos que falar isso com entre aspas, um certo orgulho, porque o Senhor Deus nos escolheu para a salvação. Por isso que nós temos o amor em estar buscando a palavra de Deus, nós temos desejo em estar lendo a palavra de Deus, temos desejo em falar com o Senhor em oração. Uma pessoa que não é salva, ela não tem sensibilidade espiritual, ela não tem desejo de vir à casa de Deus, ela não tem intimidade na oração com o Senhor, ela não tem um momento na vida dela, durante o dia, para separar, estudar a palavra de Deus. Ela não tem tempo. Por que ela não tem tempo? Porque a prioridade da vida dela é a prioridade que está nas coisas relacionadas ao mundo, não às coisas de Deus. Portanto, para os filhos da luz, que somos nós, esses anjos, eles ministram para nos servir, para estar servindo qualquer necessidade espiritual, até mesmo proteção na vida dos crentes. Ok? Então, caminhando um pouco mais, os anjos são espectadores de nossa vida. O que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 4, 9 e 10? Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Vamos pensar um pouquinho, quem está falando é Paulo. Paulo, ele está dizendo que ele era um apóstolo, mas ele era considerado como aquele que fosse o último da fila, ou seja, ele teve contato face a face com o Filho de Deus, e mesmo assim ele se coloca numa posição de humildade, como se fosse o último, como se fôssemos condenados à morte.
Esse condenados à morte seria em relação à vida que eles tinham aqui na terra, era uma vida já sabendo que estavam entregando suas vidas para sacrifício mesmo, por causa do Evangelho. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo. Nós sabemos que muitos cristãos morreram defendendo a fé em Jesus Cristo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Ou seja, tudo isso que aconteceu na história da vida deles, após a subida de Jesus Cristo, os anjos testemunharam, assim como os homens testemunharam tudo que eles fizeram em prol da causa do Evangelho. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. O que ele está dizendo é que eles precisavam se sacrificar para que nós fôssemos sábios em Cristo, tivéssemos sabedoria em Cristo. Eles precisavam ser fracos para que nós fôssemos fortes. Eles precisavam perder a honra, serem desprezados, para que nós fôssemos honrados. Essa é a visão do cristão. O importante é que o outro ganhe e nós venhamos a perder para que o outro seja abençoado. Importa que ele cresça e eu diminua. O que o mundo prega lá fora? Prega o egoísmo, o egocentrismo. Primeiro eu, depois o que sobrar o outro. No mundo, no reino de Deus é diferente. Nós vivemos para servir, para levantar o próximo, mesmo que isso haja sacrifício das nossas vidas. Continuando, devemos crer que somos vistos pelos anjos. Os anjos, eles nos assistem, nos veem. Tem o assistir de dar apoio, que eles fazem isso também, assistência, mas assistir, eles estão nos vendo. Os anjos nos veem. Paulo fala uma palavra para Timóteo, dizendo assim: diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Ou seja, Deus nos vê, sabemos. Cristo nos vê. Os anjos também são testemunha. Eles nos veem também. Peço com insistência que você guarda estes conselhos sem discriminação, nada fazendo com o espírito de parcialidade. Então, meus irmãos, nós não podemos ver os anjos. A nossa limitação física não permite que vejamos os anjos. Eles são seres espirituais, invisíveis, mas isso não impede de saber que eles nos veem. Eles nos veem. O que você está fazendo, eles estão vendo. Eles não vão te julgar, mas Deus usa os anjos para estar nos acompanhando, nos assistindo, ver o que estamos fazendo. Eu costumo dizer assim, algo pessoal, que às vezes a gente está sozinho no lugar e fala assim, parece que tem uma sensação de que não estamos sozinhos, que parece que tem alguém nos vendo, né? Talvez seja essa sensibilidade que Deus nos dá para que nós tenhamos esse sentimento, essa percepção, né? Não física, mas espiritual. Os anjos estão presentes na igreja. Um versículo curto, o contexto ali está falando das mulheres que tinham a cabeça rapada, que fala na Bíblia. Essas mulheres eram sacerdotisas cultuais, se convertiam ao Evangelho, mas entravam na igreja sem cabelo, que o sacrifício que elas tinham que fazer, raspava a cabeça, para a deusa Diana, por exemplo. E quando elas entravam na igreja, para elas o cabelo era como se fosse o véu delas. Então, quando elas entravam na igreja, por uma questão cultural, isso não tem a ver com o nosso contexto, elas tinham que colocar alguma coisa na cabeça, no véu, colocavam um véu, para substituir o cabelo, vamos dizer assim.
Aí Paulo fala isso porque os anjos estão vendo vocês dentro da igreja. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça, que era cobrir a cabeça. Então, os anjos estão presentes na igreja, que era o contexto lá. Os anjos têm uma linda função e uma triste função de separar o joio do trigo. Meu Deus. Está tocando aqui. Faz aqui, Bruno. Me salva aí. Pode ligar. Não precisa atender, não. Os anjos separarão o joio do trigo. Então vamos ler o texto aqui. Está falando de um contexto final, apologético, ou seja, no fim dos tempos. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Ele está falando que o diabo, ele semeou a semente no pecado, e o pecado dividiu em dois grupos as pessoas. O grupo do trigo, numa linguagem figurada, e o grupo do joio. Os anjos vão separar o joio do trigo. O joio foi onde o pecado semeou a semente dele. Serão os perdidos, condenados eternamente. E o trigo são aqueles que estarão vivendo eternamente com Cristo. Diz assim, continuando: pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, se referindo ao inferno, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e que praticam o mal. Você conhece alguém que é pedra de tropeço? Alguém que faz tudo para impedir de você avançar, prejudica a igreja, prejudica a sua família, prejudica a sua vida. Eles não gostam dos filhos da luz, não gostam dos filhos de Deus, não gostam dos crentes. Ele quer complicar a sua vida. Esses são o que a palavra de Deus chama pedra de tropeço, porque eles praticam o mal. Esses, qual vai ser o destino dele? Serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Olha que interessante, uma fornalha de fogo. Eu estava comentando isso hoje, até mesmo o seu Marcelo e para a irmã Alice. Uma fornalha de fogo, de fogo, ela queima e destrói, e acaba. Ali é interessante, porque está falando que nessa fornalha haverá fogo e ranger de dentes. Ou seja, embora a pessoa esteja numa linguagem para a gente entender, em tremenda tribulação, por causa da fornalha queimando, ela não vai morrer, não vai ser consumida pela fornalha, por isso que ela está em choro e ranger de dentes. Então a Bíblia fala que o verme, ele morre e o verme nasce, o verme morre e o verme nasce, ou seja, ele vai em constante estado de existência, mesmo sendo consumido pelo sofrimento. Então os anjos vão fazer esse processo de separação no dia do juízo. Continuando, já estamos caminhando para o fim. Na morte do crente, os anjos o levam ao lugar da bem-aventurança. Quando o crente morre, com base lá em Lucas, capítulo 16, 22, na morte entre o rico e o Lázaro, que era o pobre, fala que quando o rico morreu, ele foi para o Hades, sepultado. Mas quando Lázaro morreu, o anjo veio e levou Lázaro para o seio de Abraão. Jesus é quem narra essa história. A autoridade de Jesus diz que quando o crente morre, ele é levado
junto para Deus, junto ao seio de Abraão. O crente, ele é escoltado pelos anjos para se encontrar com Cristo. É a valorização do Filho de Deus, do crente. Os anjos são encarregados, são incumbidos dessa escolta celestial, né? Finalizando, meus irmãos, eu peguei uma citação de um grande teólogo. Ele diz assim, está pequenininho ali, mas vou ler para os irmãos. Quando um carro, para nós encerrarmos, uma consideração, quando um carro se desvia pouco antes de nos atingir, está falando do risco de você sofrer um acidente através de um carro. Quando de repente achamos um apoio que nos livra de ser arrastado pela forte correnteza de um rio, teve aquele tsunami lá na Indonésia, muitas pessoas se salvaram, porque se agarraram em escombros, né? Em um tipo de salvação que tiveram, né? Durante a onda do tsunami. Continuando, quando saímos ilesos depois de passar por uma região perigosa da cidade, não devemos, com razão, suspeitar que Deus enviou os seus anjos para nos proteger? Quem aqui não correu algum risco de vida? Hoje mesmo, meus irmãos, eu ia bater de carro, eu distraído ali na Ponte Alta, entrei na Purina, eu empurrei um carro, eu ia bater no carro, culpa totalmente minha. Eu olhei para trás, mas o carro já estava do meu lado, sabe, saindo para pegar a Purina ali, eu ia bater, distraído, cansado, mas Deus me livrou. E ele então fala, esse autor, ele fala, quantos momentos na nossa vida a gente corre risco, talvez em casa mesmo, e outras razões que nem conhecemos. E o que respalda essa afirmação desse grande teólogo? Ele respalda o próprio versículo bíblico, que diz, Salmo 91, versículo 11 e 12, Deus ministrando para os anjos, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o susterão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Diante deste texto, diante dessas reflexões, o que cabe a nós é sustentar a nossa fé de que Deus tem cuidado de nós. Deus nos protege, Deus nos ama, Deus envia seres, agentes celestiais para nos guardar. Deus não merece a nossa rebeldia, Deus não merece a nossa vontade de fazer aquilo que pensamos e deixarmos de fazer a vontade dEle, porque Ele faz tudo por nós. Então vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão de muitas coisas da nossa vida para seguir esse Deus maravilhoso. Por amor, da mesma forma que Ele envia anjos para cuidar de nós, nós também devemos retribuir esse amor ao Senhor. Ele só quer que nós entreguemos a nossa vida nas mãos dEle, para Ele cuidar. Nós não temos nada para dar ao Senhor, somente aquilo que é mais precioso, total confiança na Sua palavra, naquilo que Ele tem a nos ofertar, que é a vida eterna. Renunciar aqui para ganharmos lá na frente, essa é a palavra dessa noite. Crer que os anjos do Senhor estão aqui para nos abençoar, para que nós levemos essa palavra às pessoas que não conhecem a verdadeira proposta de Deus para o ser humano. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, como é bom saber que o Senhor cuida de nós, como é interessante saber o plano
perfeito do Senhor para a salvação da humanidade. O Senhor não deixou de atentar para cada detalhe. O plano da salvação em Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo neste tempo, nesta geração, até que Jesus venha, e os agentes celestiais atuando para proteger o crente. O Senhor não se esqueceu de nenhum detalhe, o Senhor não se esqueceu de nenhum recurso necessário para a nossa sobrevivência. Ó Pai, nós, como resposta a este maravilhoso amor, a este plano perfeito do Senhor, que o Senhor coloque em nós mais fé, coloque em nós mais confiança, coloque em nossos corações um desejo de renunciar o nosso eu, renunciar às coisas materiais que não levam a nada e fazer a Tua vontade, sermos obedientes, vivermos para Cristo, compartilhar desse amor maravilhoso às pessoas que não conhecem. Ó Deus, que o Senhor faça uma obra em nossos corações, para que isso não seja apenas um discurso, uma palavra vazia, mas seja mudança de caracteres, mudança de vida. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua palavra. Vou passar a palavra para o Bruno, nosso ministro de música. Amém. Palavra abençoada, não é verdade, irmãos? Você pode se colocar em pé mais uma vez e vamos cantar o hino 471 do Canto Cristão. A letra dele é bem interessante, ele diz assim: sempre vencendo, muito valorosos, Cristo Jesus o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor. Ele o supremo, guiando com o seu poder e valor, todos unidos, avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Nós possamos ser fiéis e sinceros, louvando o nome do Senhor, que assim seremos vitoriosos. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus o Senhor, chefe bendito, chefe glorioso, em tudo ele é vencedor, Filho supremo guiando com seu poder e valor, todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória,
sentar. Meus irmãos, agora esse momento que a gente vai passar na presença do Senhor em oração, pedir por aqueles irmãos, amigos que pedir pelos irmãos e amigos que nós temos colocado os pedidos. Eu queria agora dar a oportunidade, se alguém tem um pedido para a gente, às vezes eu cito tantos pedidos e acabo não dando oportunidade para alguém aqui falar se tem algum pedido, algum desejo para que nós pudéssemos estar em oração. Tem? Tem? Pode falar. Amém. Amém. Andréia, irmã, pressão alta, sua irmã, irmã da irmã Cida. Então, vou pedir para a Heloísa, irmã Heloísa, orar nesse sentido. Esse pedido da irmã, né? Irmã Angelina, tem algum motivo de oração? A saúde da irmã Angelina, seus filhos estão tudo bem, né? Graças a Deus, estão melhores. Só ver só o Josué. Você quer também orar? Pode falar. Então, beleza. Pode falar. Então vai ser, porque de máscara fica difícil, mas acho que eu entendi. Você que está agradecendo pela casa nova, não é isso? Pela mudança, pedindo pela vida do Luiz Fernando, seu esposo, Deus tocar no coração dele, para acalmar. Voltar para a comunhão, o Bruno vai ajudar aqui com o microfone. Pela Francisca e pela vida do Mateus. Amém. Tá jóia. Josué. Tá. Carlos, pai do amigo do Josué. Ok? Mais algum motivo, irmã Alice? Amém. A irmã Maria Alice está agradecendo pelas orações, porque o irmão Marcelo está bem melhor, graças a Deus. Mais alguém? A irmã Rogéria. Agradecer pela minha mãe que ela melhorou, graças a Deus. A irmã Nininha está melhor. Orar pelo seu pai também, né? Isso, pelo meu pai também, e pedir pela conversão dos meus irmãos biológicos. José Augusto, é isso? Qual o nome do seu pai? José Francisco. José Francisco, ok, isso. Deus abençoe também. E a dona Línia. É a irmã Nininha, né? Isso, Nininha. Tá, o irmão Sebastião sempre pede pela vida dela. É verdade. Ok. Tem algum pedido, Maria? Pega o microfone para ir, pessoal. Não, só para eu ouvir. Quero pedir para o meu irmão, que sexta-feira ele capotou com o carro, ele operou hoje, né? Que o Senhor esteja cuidando dele. E pela minha amiga Fabiane, ela sofreu AVC, não está muito bem ainda, né? Não está nem andando. Que o Senhor também esteja olhando por ela. E pelo meu filho caçula, o Pedro, está meio rebelde, que o Senhor esteja me dando sabedoria para, né, cuidar, que é difícil. E agradecer a Deus, né?
Amém. Então, os irmãos ouviram o pedido da Maria. Tem pedido, amor? Não? Joselma, tem algum não? Então, acho que... Então, aqui, acho que nós já temos um bom grupo, bastante motivo de oração, né? Então, eu queria complementar, lembrando do pedido do Gabriel, que é neto da irmã Nieda, orar também pela... Eu não sei se o irmão Juvenil já está melhor, se alguém tem notícia. Gostaria de orar pela família do irmão Luciano, que é o cunhado dele, a esposa dele, a Raquel, estava com Covid, está melhor. Parece que a sogra também. São 4 membros da sua família com Covid. Orarmos por essas vidas. A mãe dele, o cunhado, tem mais um. Repete, por favor. A mãe, a irmã, cunhado e a esposa. Ok. Então, meus irmãos, vamos orar por este motivo. A irmã Heloísa vai orar nesse sentido, ok, irmã Heloísa? Gostaria também de pedir para que nós oremos pelos ministérios da igreja, a liderança da igreja, pelos pastores, pela obra da igreja, pelo a compra do terreno. Essa semana nós vamos quitar mais uma parcela em nome de Jesus. Então nós não podemos deixar de orar nesse sentido. Eu pedi à irmã Joselma que ore pela campanha de missões também, tá, irmã Joselma? Anota aí para você estar nos ajudando. Eu vou pedir para a irmã Rogéria, tá, irmã Rogéria? Orar pelo nosso governo, nosso país, orar pelo nosso presidente, pelos governantes, orar pela pandemia, que Deus venha ouvir o nosso clamor e aniquilar essa pandemia em nome de Jesus. Então, vou deixar essa questão por conta da irmã. Vou pedir para a irmã Débora orar pelos enlutados, ok? E pelos ministérios, o ministério pelas crianças, ok? Então são esses pedidos que nós iremos orar então nessa hora, ok, meus irmãos? Vamos curtir esse momento, a oportunidade que Deus está dando para você de estar na presença dEle em oração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra se você crer no poder da oração. Não é vazio, esse momento que você está aqui não é um momento para você desligar o seu aparelho, não é um momento para você se distrair. Eu vou sair agora porque essa parte demora um pouquinho, mas ela não é uma parte perdida, pelo contrário, é uma parte que nós saímos desse contexto que nós estamos aqui e nos transportamos diante da presença de Deus. É um privilégio de poucos. Quantos agora estão sofrendo nas suas casas, trancados nos seus quartos, desesperançados porque não sabem do poder da oração? E nós que conhecemos, às vezes, estamos dando privilégio para outras coisas. Não consigo entender alguém que deixa de orar e nessa hora vai assistir algumas coisas de canais que são totalmente avessos à vontade do Senhor. Eu gostaria de lembrar da irmã Letícia também, a irmã Rosilene, mãe da Sandrina, e aquilo que Deus fala ao coração da irmã, ok? Então, aqueles irmãos que forem orar, fica aqui pertinho, para a gente ganhar tempo. Pai Santo, nós nos voltamos para a presença do Senhor, para o trono da Tua graça agora, para elevar nossa voz, Senhor Deus, para falar com o Senhor
E eu venho, Senhor Deus, mais uma vez, com o coração cheio de gratidão, Senhor Deus, diante da sua bondade, porque o Senhor tem me feito bem, Senhor Deus, tem me perdoado, tem me amado, tem facilitado para mim, Senhor Deus, para eu poder estar em comunhão com o teu povo, tem ouvido as minhas orações, Senhor Deus. Eu sei que tudo isso é graça do Senhor, tem abençoado o meu lar, tem, Senhor Deus, inclinado os teus ouvidos cada vez que eu clamo pelo Senhor por vidas, ó Pai. E eu recebo, Senhor Deus, a notícia, Senhor Deus, que a minha oração foi ouvida, que a pessoa está bem, Senhor Deus. Oh, Pai, obrigada, porque eu sei que esse favor, Senhor Deus, a tua serva não merece, Senhor Deus, mas o Senhor tem usado comigo de misericórdia. Na verdade, Senhor Deus, antes da fundação do mundo, o Senhor se lembrou de mim, lembrou do teu povo que está aqui. Foi a tua vontade que nos trouxe, Senhor Deus. Foi o Senhor que escolheu cada um de nós. Foi o Senhor que nos desejou, Senhor Deus. O Senhor nos planejou. O Senhor fez com que nós nos reunamos na sua presença e possamos falar com o Senhor. Se revelou para nós em forma humana, Pai Santo, na pessoa de Jesus, numa linguagem humana, Senhor Deus, para que pudéssemos entender, Senhor Deus, o plano do Senhor, a vontade do Senhor, o amor do Senhor, e nos relacionássemos com o Senhor. E isso é privilégio, é graça, é favor. Obrigada pela alegria que o Senhor tem me dado, uma alegria que o mundo não pode tirar, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, porque eu me sinto perdoada, eu me sinto amada. E eu estou aqui, Senhor Deus, porque o Senhor tem me sustentado para interceder por aqueles que precisam nesse momento de uma ajuda do Senhor, assim como eu, tantas vezes preciso, cada dia tenho necessidade do Senhor, do teu amor, da tua misericórdia. E dentre esses, Senhor Deus, eu venho colocar diante da sua santidade, eu venho pedir, Senhor Deus, por esses, para diante do Senhor, que a vontade boa, soberana e perfeita do Senhor seja feita na vida de cada um desses que eu te apresento nessa hora. Eu venho pedir pela minha querida irmã Francisca, Senhor Deus, que não está passando bem nesse momento, e pediu que intercedesse por ela. Eu venho também, Pai Santo, pedir pela Andréia, a irmã da Luzia. Eu venho pedir um socorro do Senhor. Ajuda a Andréia, Senhor Deus, a poder, Senhor Deus, olhar para o Senhor nesse momento, Senhor Deus, e ser curada, o seu coração, a sua, essa depressão que o Senhor venha tirar, pela graça e misericórdia do Senhor, Pai querido. A Luzia falou que ela é sua serva, ela é filha do Senhor, então que o teu Espírito Santo a ajude, ó Deus, a compreender, a ser liberta, a ser curada, pelo poder que há no teu nome, Senhor Deus. Eu venho também interceder pelo Carlos, o pai do amigo do Josué, Pai Santo. Eu venho pedir também o socorro na vida do Carlos. Eu venho pedir pela Maria Elice, ela agradece, Senhor Deus, pela vida do irmão Marcelo. Nós estamos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor ouviu a nossa oração, e Ele está aqui junto conosco, Pai. Obrigada por essa vida, porque nós sabemos, Senhor Deus, que ela é preciosa para o Senhor. Nós sabemos que o Senhor o ama, Pai Santo, ama Maria Alice também, ama cada um de nós, Senhor Deus, e o Senhor tem prazer em nos abençoar. Eu venho interceder também pelo pai da Rogéria, Senhor Deus, e venho, Senhor Deus, agradecer pela mãe dela, Senhor Deus, que está melhor. Eu venho, Senhor Deus, apresentá-los diante do Senhor, apresentar a Maria Aparecida, Senhor Deus, obrigada por essa vida também tão preciosa para o Senhor, que eu pude conhecer pessoalmente, Senhor Deus. Diante do Senhor, Pai querido, já intercedia por ela, e o Senhor me deu essa alegria de vê-la aqui hoje. Obrigada, Senhor Deus. Ela pede também pela amiga dela, Fabiana, Senhor Deus, pelo filho Pedro e pelo irmão dela, Senhor Deus. Eu intercedo mais uma vez pelo André diante do Senhor, Pai querido. Que o Senhor responda, Senhor Deus, a cada um desses pedidos, Senhor, conforme
à vontade soberana do Senhor. Eu venho também pedir pelo Gabriel, o neto da Nieda, Senhor Deus, a família do Luciano, a mãe, o cunhado, a irmã e a esposa que estão acometidos pelo Covid. Senhor dos Exércitos, cura a todos, Senhor. É o desejo do nosso coração. Meu Pai querido, cada um desses eu apresento diante do Senhor. E aqueles pedidos que estão no nosso coração, que não foram, Senhor Deus, verbalmente, Senhor Deus, colocados agora diante de nós, mas diante do Senhor estão sendo colocados. Que o Senhor também dê a resposta, Senhor Deus, da Tua vontade. Que todos nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com a resposta do Senhor, consolados, animados pelo Teu Santo Espírito. Pai, eu te agradeço mais uma vez por esse estudo, Senhor Deus, que nós podemos aprender um pouco mais a respeito do cuidado que o Senhor tem para com o Teu povo e usando os Seus ministros, Senhor Deus, para realizar a Sua vontade na nossa vida. Meu coração só transborda de alegria e gratidão, meu Pai, porque estar na Sua presença, Senhor Deus, é o meu deleite, é o meu prazer, Senhor Deus. E eu te agradeço por isso, agradeço pela vida do pastor Wellington, agradeço por essa igreja amada, pelo pastor Gerson, por tudo que o Senhor tem me dado por meio dessa igreja. E eu te agradeço, te louvo, e assim eu faço a minha oração no poder que há, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua infinita misericórdia, apesar das minhas falhas, Senhor Deus, como ser humano, pecadora que sou, Deus, porque nada de Ti posso esconder. Conhece meu coração, conhece a minha mente, sabe, Deus, como sou, e não há outro no mundo, Senhor Deus, que possa conhecer mais da minha vida que o Senhor. Nada de Ti posso esconder. Senhor, meu Pai, eu te peço, ó Deus, pela nossa nação, pelos nossos governantes, que eles tenham misericórdia do povo, Pai, que tem sofrido, tem padecido, Deus, com essa situação que é mundial. Mas Tu sabes, Senhor Deus, que é permissão do Senhor, para que muitos possam se converter, meu Pai, nesse derradeiro momento, Pai, de vida. Que o Senhor Deus tenha misericórdia daqueles que sofrem, de que perderam, Senhor Deus, seus entes queridos. Meu Deus, ajuda o Teu povo a ter fé, a sair, ó Deus, da depressão, da opressão maligna que essa pandemia tem feito no Teu povo, Senhor. Quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor use o nosso presidente para que ele permaneça firme, tome decisões, ó Deus, que favoreça o Teu povo. E pela Tua igreja, Deus, também eu oro, Senhor, de forma que muitos possam retornar com o fim dessa pandemia, possam nos congregar aqui conosco. Tem feito muita falta, muita falta. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da congregação. Quero agradecer pela vida do pastor Wellington, que trouxe a palavra bendita nesta noite, pela sua instrumentalidade através do Espírito Santo, abençoar a vida do pastor Gerson, que o Senhor continue fortalecendo o Teu servo, que o Senhor seja conosco, Deus. Perdoa, Senhor Deus, meu modo de falar, porque eu não sei orar conforme muitas pessoas, mas eu oro de coração, meu Deus. Olha também, Senhor Deus, para os doentes, a mãe da Sandrina, a dona Rosilene, para minha mãe, ó Deus, que melhorou graças a Ti, meu Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela restauração, Senhor Deus, de muitas vidas. E também, ó Deus, pelo conforto que o Senhor nos traz, ó Deus, por esse momento tão difícil em nossas vidas. Muitas pessoas desempregadas, outros com medo de perder o emprego. Oh, meu Deus, muitas pessoas, ó Pai, que se encontram em depressão, assim como a irmã Letícia, que o Senhor possa visitar, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Toma conta da nossa nação. Permita, ó Pai, que essa pandemia termine, mas que tudo seja para a honra e glória do Senhor. E continue me ajudando, Senhor Deus, a ter fé, a ter força, disposição para Te servir. Porque sabemos, ó Deus, que tudo que fizemos, ó Pai, não tem como esconder, não tem como enganar a Ti. Podemos enganar as pessoas, mas ao Senhor não temos como. Meu Deus, me perdoa, Senhor Deus, minhas falhas, perdoa, Senhor Deus, as minhas quedas, mas Tu conheces meu coração. E nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar, a seguir em frente
e sem julgar, Senhor Deus, sem olhar para trás, mas sabendo que o alvo, Deus, da nossa salvação é Cristo. Que o Senhor seja conosco, nos dá, Senhor Deus, uma noite abençoada na Tua presença e continua nos guardando, ó Deus, nos acampando com Seus anjos, conforme o pastor falou. E eu sou muito grato, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e que ainda fará. Muito obrigado, Senhor Deus. Essa oração que eu te faço, Deus, perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada, meu Deus, pela Tua graça, Teu favor, Tua misericórdia. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos mínimos detalhes, meu Deus, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem deixado nada nos faltar. O Senhor tem nos dado o alimento, não só o alimento físico, mas o Senhor também tem nos sustentado emocionalmente, espiritualmente. A cada dia, Senhor Deus, o Senhor nos dá do Teu renovo, o Senhor nos enche, o Senhor nos preenche, o Senhor, Pai, nos dá da Tua alegria, porque a Tua alegria ninguém pode nos roubar, nem o presente, nem o porvir, nem o diabo, nem os anjos dele, e nenhuma circunstância, Senhor Deus, pode roubar a nossa alegria. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o autor da nossa vida, o dono da nossa salvação, o dono do mundo, o dono de todas as coisas, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, meu Pai, nós te damos graças, graças pelas misericórdias do Senhor, graças pela bondade do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Então, nós podemos nos alegrar, apesar, Senhor, de vivermos em dias difíceis. O Senhor tem sido o nosso sustento, a nossa alegria. Pai Santo, que o Senhor continue a abençoar essa igreja, que o Senhor continue a abençoar financeiramente a igreja. Dá-nos, Senhor, condições a cada mês, a cada semana, Senhor, se assim for o caso, de ofertarmos, Senhor. Nós temos a campanha de missões, temos a oferta do terreno. Ó Senhor Deus, que o Senhor possa fazer multiplicar aquilo que vem nas nossas mãos. Ó Senhor, que nós não sejamos assim apegados demasiadamente aos bens materiais, que nós possamos, Senhor Deus, abrir mão de alguma coisa em prol da Tua causa, em prol do Teu reino. Que, Senhor, nós não venhamos a comprar nada, adquirir nada que não seja extremamente necessário. Tem, Senhor Deus, misericórdia de nós. Que antes, Senhor, de abrirmos as nossas mãos, o nosso bolso, que o nosso coração esteja aberto, que nós possamos amar o Senhor, porque quando nós amamos ao Senhor, tudo fica fácil. Então, ou tendo pouco, ou tendo muito, é fácil retirar, ó Pai, aquilo que te pertence. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue a realizar uns milagres que o Senhor já tem realizado até aqui, na vida da igreja. Senhor Deus, que o Senhor também, por outro lado, possa abençoar cada ministério dessa igreja, abençoar cada liderança, abençoar cada liderado, que cada um de nós possamos ter um coração igual ao Teu, que a gente possa ter um coração puro, um espírito reto, um coração quebrantado diante do Senhor, que nós possamos ser mansos como o Senhor é manso, que nós também possamos ser puros, Senhor, assim como o Senhor é um Deus puro. Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa todo o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa miséria, a nossa podridão, porque diante do Senhor, ó Pai, nós não há obra justa nenhuma, nós não fazemos nada de bom, e o que fazemos é pela misericórdia e pelo amor do Senhor. Então não há mérito nenhum em nós, não há nada de bom em nós, mas tudo é pelo Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós. Então que o Senhor continue sustentando essa igreja, sustentando, Senhor, as campanhas, sustentando os ministérios, cada liderado, cada líder, sustentando os pastores e cuidando. Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe,
Que o Senhor guarde, Senhor, os nossos amigos que estão aqui presentes, os amigos, Senhor, que também estão assistindo virtualmente. Senhor Deus, que cada um seja abençoado, mas também, Senhor, que cada um seja confrontado, que cada um possa reconhecer o seu erro, o seu pecado, a sua iniquidade e voltar-se para o Senhor. Então, assim eu oro, meu Pai, agradecida por esse dia, as bênçãos do Senhor, a ajuda do Senhor e a misericórdia do Senhor. Em nome santo, em nome vivo do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Santo Deus, bendito, eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus Cristo, privilégio de estar aqui na Tua casa, Senhor Jesus, louvando, engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Ó Senhor Deus, aprendendo mais de Ti, da Tua palavra, Senhor Deus, impactando os nossos corações, Senhor Deus. Ó Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia que o Senhor, assim, nos deu, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, meu Deus, estamos aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, venhamos nos pedir pelos enlutados, Senhor Jesus, aqueles, Senhor Deus, que perderam seus entes queridos, Senhor Deus, o pastor Gesso, toda a sua família, a Raquel, a Priscila, seus maridos, seus filhos, Senhor. Derrama a Tua graça, o Teu conforto, Senhor, o Teu consolo em cada coração, Pai. Não só o pastor Gesso, como também a família Oliveira, seus irmãos, Senhor. Tem misericórdia também de cada um, Senhor Deus. Também te peço pela Rosane, Senhor Deus. Ó Pai, são tantos, Senhor Jesus Cristo, enlutados, Senhor Deus. Não só da nossa igreja, Senhor Deus, mas também, Senhor Deus, ao nosso redor, aos nossos amigos, Senhor Jesus. São tantos, Pai, que estão perdendo seus entes queridos, mas o consolo só vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, consola, Senhor Deus, conforta, Pai, e traz, Senhor Deus, que eles possam cada vez mais, Senhor Deus, estar voltados, Senhor Deus, pensamento em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, humildemente, Senhor. Também te peço, Pai, por cada ministério da Tua igreja, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, cada ministério, Senhor Jesus Cristo. Que tudo, Senhor Deus, seja feito para a honra e glória do Teu santo nome, meu Deus. Mas em especial, Senhor Deus, eu te peço pelo ministério infantil, Pai, pelas crianças que são o futuro da Tua igreja, meu Deus. São, Pai, futuros servos do Senhor, Pai. Se eu possa desde já, desde pequenos, eles possam aprender do Senhor, meu Deus, estar firmados aqui na Tua casa, Senhor Jesus. A cada dia, Senhor Deus, não só ele, mas que possam vir outras crianças também, Senhor Deus, para aprender mais do Senhor, aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus, e crescer nos Teus caminhos, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Somos frágeis, Senhor Deus, somos limitados, Senhor Deus, mas o Senhor é um Deus, Pai, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor Deus. Então, muito obrigada, Senhor Deus, por esse amor incondicional, esse amor, Pai, que não tem como calcular, esse amor que só vem do Senhor, Pai, um amor um amor, Pai, incalculável, Senhor. Então, muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias que se renovam, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o fim. Foi muito bom estar aqui com os irmãos. Vamos ouvir mais um louvor e assim nós vamos encerrar. Amém? Meus irmãos, vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos cantar essa linda música que se chama Ressuscita-me.
da Aline Barros. abençoe a todos. Podeis assentar, vamos orar para nós estarmos nos despedindo, continuarmos o nosso culto pessoal em casa. Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a Maria, que está aqui mais uma vez, Marcelo, Maria Alice, são bênçãos na nossa vida, vocês visitantes são especiais para nós, né?
Vamos orar, meus irmãos. Vamos lembrar desses nomes que citamos aqui, da Letícia. A irmã Laura ontem me ligou pedindo oração pelo sobrinho dela, Jean. Está com Covid também, rapaz novo. E que os irmãos também se lembrem dele. Vamos orar então, agradecendo por esse culto. Que Deus nos abençoe. Abençoe o aniversário da igreja. Que domingo possa ser um dia de festa. Pai Celeste, como é bom passar este momento na Tua presença. Como é bom, Pai, saber que o Senhor é um Deus que ouve a nossa voz. O Senhor não precisa de nós, mas decidiu nos amar, decidiu ser nosso amigo, companheiro. Ó Deus, que o Senhor abençoe cada vida que está aqui, cada coração, ó Pai, que abriu para encher-se do Senhor, que essa pessoa que entrou aqui não possa sair da mesma forma, essa pessoa que ligou o seu celular, o seu aparelho, não possa desligá-lo e se encontrar da mesma forma, que haja mais fé, que haja mais confiança, que haja mais esperança, que haja convicção que o Senhor ouviu a oração e vai responder. Ó Deus, o Senhor precisa de um povo forte, um povo que se quebranta diante da Tua palavra, um povo que não está satisfeito com a iniquidade, que foge do pecado. Deus, o Senhor precisa de um povo, uma geração de adoradores, homens e mulheres verdadeiros diante dos homens e diante do Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos esvazie, como o Senhor nos ensinou através da atitude de Jesus, que nos esvaziemos de nós mesmos e nos enchemos da Tua graça, da Tua misericórdia, para que possamos, ó Pai, compartilhar este amor com pessoas e vidas sem Cristo e sem salvação. Abençoe os nossos visitantes, abençoe os projetos da igreja, abençoe os doentes, os enfermos, os enlutados que precisam, Pai, do consolo do Espírito do Senhor. Ó Pai, quantas vidas choram em seus travesseiros pela madrugada, são essas que o Espírito do Senhor pode alcançar, ó Pai. Tenha misericórdia de cada uma delas. Ó Pai, que haja salvação nesta noite, que haja consagração, que haja, ó Pai, exaltação do Teu santo nome através das nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por cada vida que está aqui, cada vida que nos assiste, que o Senhor dê a eles uma noite de sono restauradora e um resto de semana abençoado com a proteção dos Seus anjos, para a glória do Senhor em cada vida. Obrigado por esta igreja que está há 60 anos falando do Teu Evangelho. Obrigado pela vida do pastor Gerson, um homem usado pelo Senhor para sustentar a marcha constante e firme desta casa. Ó Pai, que o Senhor abençoe sobremaneira a vida deste homem de Deus. Abençoe a sua família, abençoe esta igreja, que nós andemos e caminhemos por mais muitos anos, Senhor, para a glória do Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite. Que Deus ouça a oração de cada um. Vão em paz com Deus, com segurança, em nome de Jesus, com os anjos do Senhor. Amém.
Deus é poder.